E eu lhes convido a abrir suas Bíblias hoje no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celeste, como o Senhor é maravilhoso. E eu não deixo, Senhor, de me regozijar pelo fato de que a cada momento que o Senhor permite que nós abrimos as suas santas escrituras, a sua palavra é tão profunda, tão rica, que nós aprendemos dia após dia. O Senhor é especialista em nos podar. O Senhor é especialista em nos transformar. O Senhor é especialista em nos mostrar os retos caminhos da sua salvação. Muito obrigado, Espírito Santo. Seja, pois, bem-vindo no meio de nós. E aonde essas pessoas estão nos vendo, independente do lugar, seja nos hospitais, seja na prisão, seja no seu lar, seja no trabalho, pois o Senhor irá usar minha vida para falar com propriedade, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão crendo nisso? Glória a Deus. Muito bem. Nós estávamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Deixa-me explicar aonde nós estamos para vocês entenderem o contexto. Nós estamos agora estudando o caso de Isaac e Rebeca. Né? Isaac, lembra-se, o filho de Abraão. E Isaac assumiu a missão dele junto com Rebeca, uma mulher que agradou a Deus com certeza. Lembra-se, escolhida a dedo por Deus, usando um homem chamado Eliezer, uma história de romance maravilhosa, e ambos iniciaram sua caminhada, o casamento, só que eu expliquei a semana passada que o início do casamento não foi tão fácil assim não. Por quê? Porque desde o início houve uma dificuldade, um obstáculo. Rebeca se tornou estéril. Sabe, para uma mulher, inclusive na lei, na época, não poder ter filho é realmente uma grande desonra de não poder procriar, dar a seu esposo uma geração. Né? Então, além disso, havia uma promessa atrás disso. Havia uma promessa dada por Abraão de que, por meio de Abraão, da geração de Isaac, haveria o quê? Uma multidão, um povo escolhido. Pois bem, ali aconteceu que desde o início aconteceu um grande problema. Rebeca ficou estéril, mas Deus respondeu a Isaac, ele foi orar e Deus fez um grande milagre. Rebeca concebeu e ali a Bíblia diz, no versículo 23, que Rebeca concebeu de dois gêmeos. Dois gêmeos. Aí nós vamos introduzir dois personagens ilustres conhecidos na Bíblia, Jacó e Esaú. Dois irmãos que nós vamos estudar mais à frente, que vão se tornar inimigos durante uma fase, um período da vida deles, mas tudo com um propósito de Deus. Tudo como um propósito de Deus. Dentro da barriga de Rebeca, as Escrituras nos relata que os bebês, eles brigavam entre si. Ou seja, já desde o início havia uma certa rivalidade dentro do ventre de Rebeca. E ali Rebeca questionou isso a Deus e Deus respondeu a Rebeca e disse-lhe, versículo 23, 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro.
mas o mais velho servirá o mais novo. Opa! Já Deus profetizou e, segundo a sua presciência, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Antes das coisas acontecer, Deus já via a predestinação, por meio da predestinação, né? Aquilo que Jacó seria e aquilo que Esaú seria mais à frente. Só Deus para fazer isso, né, gente? Isso se chama predestinação. Jacó foi predestinado a ser aquilo que Deus quis que Jacó seja. Assim também, Esaú foi predestinado a ser aquilo que Deus estabeleceu para Saul ser, né? E só cabe a Deus escolher aquilo que sua vontade é estabelecido na terra. Mas Deus fala algo para Rebeca fora dos padrões. Fora dos padrões. Ele diz assim: o mais velho servirá ao mais novo. Normalmente, a herança era, a maior parte da herança era dado para quem? Para o mais velho. Ou seja, a tradição e os costumes sempre foi que o mais velho, o primogênito, recebesse parte maior da herança do que seus irmãos. O primeiro receberia um domínio maior, uma autoridade maior do que o irmão, do que o segundo. Mas ali Deus fala e avisa, vai ser o contrário. Ou seja, não vai ser o primeiro que nascer que será o dominante, o maior herdeiro. Na verdade, o herdeiro. Nós estamos falando aqui do herdeiro da promessa. Do herdeiro da promessa. Mas será o menor, o segundo que nascerá. E versículo 24 diz assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrado no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. O nome de Jacó significa agarrado no calcanhar. Ou seja, interessante, porque Jacó, já do início, parece que, não é que parece, é que com certeza Deus já colocou em Jacó uma particularidade que era necessário para que se cumpra aquilo que Deus estabeleceu mais à frente. Jacó, ele nasceu já agarrando o calcanhar de Esaú. O que significa isso? Ou seja, isso significa, olha aí, eu quero teu lugar. Eu quero teu lugar. Há uma certa competitividade entre ambos já desde o início. Agora, por mais incrível que pareça, foi o próprio Deus que colocou isso. Já Jacó foi predestinado a dominar sobre seu irmão Esaú. Mesmo que os costumes, mesmo que a lei da época falava o contrário. Se Deus diz, assim será. Continuamos. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja,
ambos irmãos eram muito diferentes, tanto fisicamente, como também nas suas funções, nos seus dons. Esaú era um caçador, um homem muito habilidoso, que sabia mexer com arco, com flecha. Ele tinha um talento, né? Mas a Bíblia diz que Jacó, ele tinha uma outra função, na verdade, ele cuidava de rebanho, era um pastor. Jacó era um pastor, né? E vivia nas tendas. No versículo 28, presta atenção porque agora eu vou abordar um tema muito interessante aqui. Diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. É muito estranho isso, né, gente? Eu lhe confesso que quando li essa passagem, eu falei, pai, mas como que pode? Filho e filho. Como que Jacó foi mais preferido, né? Foi preferido da mãe Rebeca, e Esaú foi preferido, ou seja, houve uma inclinação em amor maior de Isaac por Esaú do que por Jacó. E eu gostaria justamente hoje abordar sobre as preferências de filhos dentro de casa. A preferência de filho dentro de casa. É um tema muito atual e também muito importante de abordar. Por quê? Porque existem muitos casos de pessoas que cresceram dentro de casa e que não tiveram um amor por parte dos pais como deveria ter sido. Mas o irmão que estava dentro de casa, o outro irmão, recebeu talvez toda a atenção, todos os elogios que talvez essa pessoa que está nos vendo houvesse gostado de receber. E ali, por causa desse desequilíbrio, por causa dessa inclinação de preferência dos pais, tudo isso vai causando traumas, vai causando rejeição, que até mesmo essa autorrejeição, ela é trazida dentro do casamento. Mulheres que se sentem mal amadas, homens carentes que não são talvez atendidos por suas esposas e pessoas que, devido a um trauma de infância, na educação, na raiz dos próprios pais, essas pessoas, infelizmente, vai levando dentro do seu matrimônio, dentro da sua própria casa, uma certa maldição causada por justamente algo que não receberam por parte dos seus pais. E por mais incrível que pareça, os próprios pais que um dia foram feridos por não ter recebido amor na sua infância, repetem as mesmas coisas com seus próprios filhos. Pois bem, então é um tema muito importante que eu espero que Deus possa me usar para poder tratar e dar um fim a essas coisas que, por insensatez dos pais, Satanás usa essa situação para ferir a alma de uma pessoa. Então, é claro que eu não creio que Isaac agiu da forma correta em preferir mais Esaú do que Jacó. E eu falaria exatamente a mesma coisa. Não cabe dúvida de que Rebeca, em preferir Jacó, seria realmente uma opção certa dentro de uma posição de pais que Rebeca e Isaac ocupava, né? E a Bíblia nos revela o porquê Esaú seria o filho preferido de Isaac. Olha que coisa mais absurda. A Bíblia diz que Isaac
preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Ou seja, a preferência de Isaac por Esaú é porque ele satisfazia, correspondia pelo dom e talento que Esaú exerceu para suprir algo que o pai gostava. Que coisa mais absurda! Inclinar seu amor por um dom que o pai valorizou, gostava, porque trazia benefício dentro de casa, e por causa disso, o pai teve uma afinidade maior, justamente por causa da faculdade de Esaú trazer animais e a caça dentro de casa. Bom, Isaac inclinou seus sentimentos pelas coisas que lhe trazia benefício, o orgulho dentro de casa. E nesse caso, o seu discernimento, obviamente, foi totalmente errado. Totalmente errado. E vamos ver na frente que Isaac, mesmo antes de morrer, ele estava decidido a entregar a primogenitura a Esaú. A Esaú. Ou seja, se ele houvesse atentado naquilo que Deus já lhe tinha revelado a Rebeca, lembra disso? O que Deus falou antes que Esaú e Jacó nascessem? O que Deus falou para a Rebeca? O menor vai dominar sobre o maior. O maior vai servir o menor. Gente, vamos ir contra aquilo que Deus fala? Vamos ir contra aquilo que Deus fala? Pois no recorrer da vida de Esaú e do seu próprio pai, houve uma afinidade maior. Houve uma afinidade maior. O que eu quero abordar aqui é que existem pais que se envolvem em preferência com seus filhos. Por quê? Porque se identificam muito mais com certas características e caráter da criança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, essas pessoas se envolvem em preferência com seus filhos, mais com um do que com o outro, porque se identificam mais com certas características e caráter da criança. Mas o que é o certo? O certo é ser guiado pelo Espírito e não segundo a carne. Um pai não pode ser guiado pelas emoções. Cada menino, cada criança tem uma personalidade. Alguns são mais calmos, outros são mais briguentos. Eu, por exemplo, eu sou um dos irmãos, né? Somos 4 em casa, fomos criados, eu tenho um meio-irmão, né? Meu pai teve um filho com outra pessoa, né? Mas dentro de casa, nós, os 4, éramos muito diferentes. Muito, muito diferentes. Antoine, que é maior do que eu, era um jovem que sempre apresentou uma certa carência emocional. Mas era difícil de lidar, porque para chamar a atenção e o amor dos pais, ele fazia coisas erradas para justamente, inclusive, ser repreendido, a fim de que sua carência seja suprida pelo cuidado de um pai presente. Eu, por meu lado, eu não era um jovem, uma criança que apresentava dificuldade, eu era muito carinhoso com os meus pais, sempre fui. Eu nunca posei problemas aos meus pais e
Dentro de casa, inclusive, sempre existiu aquele tema: ah, Cris, sempre fui o preferido. Sempre fui o preferido. E o irmão maior sempre carregou esse trauma do queridinho e ele nunca foi amado. E infelizmente, no recorrer dos anos, essas coisas ficam ainda marcadas dentro do coração do homem, mesmo adulto, por mais incrível que pareça. Carência. E vocês que estão nos vendo, vocês podem ser, talvez, vítima de uma falta de amor. Mas, também os filhos colhem a desobediência. Os filhos sempre colherão o fruto da desobediência. Mas os pais têm que ter um papel fundamental de poder atender cada filho segundo seus dons otorgados e segundo seu caráter. Um pai não pode preferir um filho do outro. Não tem mais traumático para um filho ser tratado diferente, ser honrado diferente do que o outro. Independente, querido, das dificuldades que um filho pode apresentar ao outro. Um pai deve amar incondicionalmente um e o outro, independente das afinidades que um pai possa ter. Então, às vezes um filho é mais inteligente do que o outro. Então, o que acontece? O pai já o visualiza médico. Isso é típico, né? Aí, isso aqui é inteligente, então, essa será médico. Então, o ego do pai faz com que ele se espelhe no filho mais capacitado. E o que acontece? Inconscientemente, ele se envolve mais sentimentalmente com o mais dotado. É errado, né? O outro filho pode apresentar mais sensibilidade e se apresentar mais carinhoso. Então, a mãe se apega mais naquele. E o outro irmão apresenta característica de independência. A tendência da mãe é se envolver mais em amor com o mais apegado. Mas isso não pode acontecer, queridos. Cuidado se isso está acontecendo na sua casa. Então, nós devemos entender que cada um tem recebido dons e capacitação segundo a vontade de Deus. E o amor que os pais devem derramar sobre os seus filhos deve ser o amor de Deus. Deve ser o amor vindo de Deus. Muitos chegam adultos com traumas de rejeição porque os pais têm favorecido mais o outro do que eles. E, infelizmente, esse trauma foi gerado pelos próprios pais que não souberam lidar com suas emoções e princípios familiares. Como um filho pode ser curado da rejeição de um pai? De que forma? Se você é filho e ainda sofre por causa disso, como um adulto pode ser curado de rejeição familiar? De que forma? Só uma forma, meus amados. Recebendo e entendendo a paternidade de Deus. Porque quando uma pessoa passa a conhecer Deus, ele começa a conhecer a paternidade de Deus. E Deus revelando a sua paternidade, tudo aquilo que você não tenha recebido no seu passado, passa a ser recebido hoje. Deus é Pai. Ele é um Pai inigualável. E Ele é capaz
de restaurar tudo aquilo que você não conseguiu receber por parte dos seus pais na sua infância. Vocês precisam ser curados. Vocês precisam mergulhar nesse amor incondicional que o próprio Pai tem para dar a cada filho que querem ser filhos de Deus. Em nome de Jesus, vocês estão recebendo esse amor. Vocês querem receber essa paternidade? Pois receba. Em nome de Jesus, porque Deus é um Deus bom para todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Quando o amor de Jesus lhe é revelado, esse amor entra com força, varrendo todo rancor, varrendo todo trauma, varrendo todo medo, abuso físico, o abuso moral que o passado provocou. Saber que meu Pai Celeste me ama e me adotou, substitui todo o mal que o passado provocou. Pais, não manifestem preferências a seus filhos. Entende que cada um expressa uma linguagem diferente e possui um caráter diferente. Jamais procura no filho aquilo que sempre gostaria ter sido, mas não conseguiu. Cuidado. Cuidado. Cada filho possui uma identidade, uma personalidade e um propósito. Se um filho lhe traz mais problema do que o outro, recorre à sabedoria dos princípios da palavra de Deus e corrige-o na palavra e não com os conceitos humanos, e menos ainda conforme aos seus sentimentos. E ali você, com certeza, evitará grandes estragos amanhã. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, outras traduções dizem assim, um guisado. A palavra perfeito é um guisado. O que é um guisado? Um guisado é uma sopa de lentilha da época. É uma coisa deliciosa que já provei em casa. Nós temos um cozinheiro fantástico que cozinha, que está na nossa casa. E o próprio Lucas, que é uma bênção de Deus. Gente, nós provamos um guisado fantástico. Esse guisado que Esaú, diz a palavra, chegou faminto, voltando do campo e pediu a Jacó. Olha que ele pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Eba! Disse Esaú, quase morrendo: de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. E ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantando-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eba! Nós vamos falar de coisas muito importantes aqui. Vocês têm noção disso? Esaú voltou da caça, né? Muito faminto. E Jacó tinha preparado um guisado, sopa de lentilha. E Esaú fala assim: me dá da sua sopa, me dá do seu guisado. E Jacó, esperto, diz assim: bom, eu te dou do meu guisado se você me vende a sua primogenitura.
Lembra-se do que nós falamos no início? A primogenitura era de Esaú, porque foi o primeiro a nascer. Mas esse insensato, porque tinha fome, diz assim, tá bom, eu te vendo, vamos fazer um juramento. Eu te entrego hoje a minha primogenitura, o meu direito de primogênito. E assim foi. Jacó entregou o prato de lentilha e este se fartou. Por causa da fome, Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó. Esses direitos eram, sem sombra de dúvida, de grande valor na época. E Esaú, ele deveria ocupar o assento de chefe de família, né? Com todas as honras que isso representa. Mas Esaú, meus amados, se tornou exemplo típico de um homem que desprezou sua vida devido a um curto e breve momento de fraqueza. Esaú acabou com o futuro dele por causa de um breve momento de fraqueza, de prazer, para satisfazer o próprio prazer do seu ventre. Pois bem, futuramente nós veremos de que Esaú casou com mulheres que jamais deveriam ter casado e sempre, na verdade, agia segundo seus próprios desejos e não segundo o propósito de Deus. Jacó foi muito esperto, inclusive ele levou o nome de usurpador, enganador, era, vamos dizer, um malandro, né, da sua época. Mas não cabe dúvida que Esaú foi um imbecil. Os seus desejos desenfreados, carnais, se tornaram mais importantes que os valores que seus pais os tinham ensinado. E de repente, sem pensar, sem calcular, sem refletir, trocou aquilo que deveria ter mais valor aos seus olhos por um prazer fugaz e efêmero. Vamos ver aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar aqui. Existem pessoas que estão nos vendo neste momento, que tiveram a chance de se assentar numa posição dada por Deus. Mas assim como Esaú, desvalorizaram esse assento que Deus lhes deu. Deus lhe deu a oportunidade e a graça de receber certos privilégios. Por exemplo, em vocês verem esses estudos bíblicos, em você fazerem parte da OSI, dessa igreja online. Mas, infelizmente, os afazeres da vida tiveram mais importante para eles, para alguns, do que ter prazer em ouvir a palavra de Deus e dedicar-se a uma visão ministerial. O conforto temporal teve mais valor do que a honra que Deus lhe deu de se tornar um discípulo obediente, comprometido com as diretivas dadas por um líder espiritual. Existem pessoas que são como Jacó. Qual foi a particularidade de Jacó? Eles não têm a primogenitura, mas a sua determinação e valorização faz com que eles ocupem o lugar daquele que desvaloriza o assento de Deus. Ou seja, aquele que deveria ser primeiro se encontra no final da fila.
E aquilo que ocupava o último lugar da fila, pessoas que dizem, não, isso aqui, eu não vou dar nada por essa pessoa. Ela não entende da Bíblia, não sabe. De repente, essa pessoa valoriza. Se esforça em ouvir as palavras da OSI. Se esforça a ser um discípulo obediente. Vai e tem as características de um Jacó que agarra o calcanhar, que agarra a posição que deve ser valorizada. Desde o início, é uma pessoa esforçada. Desde o início, por causa do amor que ele tem por Deus, ela vai se esforçar em apresentar esboço daquilo que vai ouvir e escrever. Sim, Senhor, eu estou entendendo isso por parte de Deus. E apresento para a sua liderança um desejo e um valor de ocupar a posição que ela tem por parte de Deus. E o que Deus faz? Você que está ocupando esse assento aqui, que eu te dê para você ocupar, mas que você não valoriza, pode sair daqui. E você aqui, que não é nada aos olhos de Deus, agora eu te coloco. Pois muitos são Esaú e muitos são Jacó. Muitos são Jacó. Se existem pessoas que são como Jacó, eles não têm a primogenitura, mas a sua determinação e valorização faz com que eles ocupem o lugar daquele que desvalorizou o assento de Deus. Agora, quão mais frustrante ouvir aquilo que Jesus falou para os fariseus. Está em Mateus 21, 31. Escuta isso, não precisa abrir. Veja o que Jesus falou para os mestres da lei. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Os publicanos e as prostitutas, ou seja, os últimos, o considerado o lixo do sistema. Uma prostituta e um publicano. O que fazia um publicano? Ele roubava, ele não temia a Deus, roubava as pessoas, entendeu? Não tinha bom testemunho. Mas Jesus diz que as prostitutas e os publicanos que ocupam o último lugar, que não são nada, pois entrarão antes dos fariseus no reino de Deus. Como assim? Jesus estava falando para os fariseus, aqueles que deveriam ter se assentado no seu devido assento, aqueles que tinham conhecimento da lei, esses seriam substituídos para ocupar o último lugar, para que se assentem no lugar dele as prostitutas e os publicanos. Na verdade, os fariseus, os pastores da época, os religiosos da época, deveriam ter ocupado a sua posição respectiva, conhecendo a palavra de Deus, mas eles não faziam. Então, nesse caso, Jesus diz que os publicanos e as prostitutas entrarão antes deles no reino de Deus. Ou seja, os últimos, os que não são, se tornarão aqueles que são. E aqueles que deveriam ser, não serão. Isso são coisas de Deus, né, gente? Isso já aconteceu na OSI. Já está acontecendo na igreja da OSI. Pessoas com poucos dons, já vimos pessoas que não tiveram dons, não conheciam a palavra, crua na palavra, iniciaram conosco, mas apresentaram características de Jacó, determinados. É isso que eu tenho que fazer, Senhor. Eu recebi esse comando. Muito bem. Assim será. Eu vou obedecer. Eu vou ser um Jacó. Eu vou agarrar
agarrar o calcanhar. E não tem quem me solte. Mas tem pessoas que não agarram o calcanhar. Deus fala e não agarra a promessa, não agarra a ordem dos seus líderes, usado por Deus para ele direcionar. Mas são pessoas que não agarram, simplesmente abandonam. Não são pessoas que insistem nas coisas de Deus. Não são pessoas que exigem de si mesmo um esforço. Por quê? Porque são Esaú. Estão numa zona de conforto, numa zona de prazer, e querem viver um evangelho sem entender o valor pelo qual essas pessoas devem ter em ocupar o lugar onde a graça e a palavra de Deus estão dando para essas pessoas. Vocês não podem ser um Esaú. E, infelizmente, encontramos muitos Esaú na igreja. Mas se você é um Jacó, se você nasceu segundo, se você não tem característica, talvez, ou muitos dons, você não é muito dotado, pois a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Os humildes serão exaltados. Que é humilde? Não é aqueles que dizem, eu não sou nada, eu não faço nada, eu sou um coitado, ninguém me ama. Isso não é humilde. O humilde é quem assume a sua posição e obedece quando Deus fala. Esse é humilde. Esse é humilde. Então, valorizem as diretivas dos seus vinhateiros. Valorizem a graça por meio das palavras que se lhes foram dadas. Valorizem tudo o que Deus faz para eles. Esses são os Jacó. Esses são os Jacó. E por ver isso, por acontecer essas coisas, tomaram o lugar daqueles que deveriam ser. Daqueles que deveriam ser. Mas por causa da desvalorização e descaso, agindo como Esaú, perderam o seu lugar. Larga seu prato de lentilha. Eu vou falar de novo, olhando bem para essa câmara. Ou você larga seu prato de lentilha e para de pensar na sua condição natural para satisfazer seus prazeres, para satisfazer suas emoções, e você se colocar numa posição que Deus não lhe outorgou ocupar, seja menos de maneira inferior ou seja superior. Você deve assumir e não murmurar. Pare de murmurar. Se tu tem fome, como Esaú teve fome, você não precisa trocar a sua primogenitura, aquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe diz de ser uma vinhateiro ou vinhateiro, então seja pois tu um vinhateiro e assuma a tua posição. Se Deus te diz de você ocupar sua posição de pastor, então seja pois tu um pastor. Se Deus te ordenou ser um discípulo, e fazer aquilo que sua liderança lhe ordena fazer, porque toda autoridade instituída por Deus, então submete-se a essa liderança. E para de querer negociar por tão pouco, por tantos afazeres, aquilo que Deus te pede ter como compromisso. Há muitas pessoas que negociam seus compromissos e invertem os valores e dizem assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo, sabe o quê? De ouvir as palavras. Por quê? Porque sou muito ocupado. Mas eu lhe digo, quem coloca os valores na vida de vocês é tu. Só que se tu não coloca os valores como Deus quer que tu os coloque os valores, então Deus te chamará de idólatra. De idólatra. E não poderá entrar no reino de Deus, dos céus, por causa da sua idolatria.
porque amarás a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Assim diz o Senhor. Não despreze o fato de você ser uma figueira de excelência. Não despreze. Não despreze. Saul, olha só, Saul desprezou seu assento de rei. E o que aconteceu? Suscitou outro no seu lugar. Quem? Davi. Já se candidataram pessoas cheias de títulos, de pastores a teólogos, mas esses não ocuparam o assento que pediam. E digo mais, outros sem estudos de seminários, se assentaram no lugar deles. Sabem por quê? Porque esses valorizaram aquilo que Deus queria que eles valorizassem. Maria Madalena, ela entrou, sabe que era Maria Madalena? Uma prostituta. Ela entrou antes de Caifás no reino de Deus. Se Caifás entrou, o que eu duvido, mas Caifás condenou Jesus a ir na cruz. Mesmo prostituta, Maria Madalena ocupou lugar maior no reino de Deus do que Caifás, sem conhecer a lei de cor e sem ensinar a palavra para outros. Por quê? Você sabe? Porque Maria Madalena valorizou Jesus e tudo que Jesus lhe apresentou. Mas Caifás desvalorizou a graça, desvalorizou Jesus e aquilo que devia ter. Aquilo que devia ter se lhe for retirado. Amigo, reconheça tudo aquilo que pode lhe tirar a sua primogenitura. Se você é orgulhoso demais, você não vai entender, sabes por quê? Porque seus valores são inegociáveis e você não quer mudar aquilo que no final lhe dá tanto prazer efêmero. Mas uma coisa é certa, não reclama quando mais à frente você perderá seus direitos. Porque o maior culpado será você. Quem você quer ser? Esaú ou Jacó? Eu quero ser um Jacó. Eu quero agarrar a promessa. Oremos. Pai que está nos céus, ora nesta noite para que todos que estão nos vendo possam tomar uma atitude e assumir a sua posição respectiva de sacerdote, de homem dentro de casa, de coluna, de mulher dentro de casa, mulher preparada para assumir o seu sacerdócio. Quantas pessoas negociam seus princípios por outras coisas sem valor e Deus o chama de pobre e insensato. Por causa das suas escolhas, sofrerá as consequências. Mas se hoje essa palavra, Senhor, fez com que essa pessoa acorde e tome posição, então te agradeço, Senhor. Porque hoje essa pessoa pode se arrepender de todas as vezes comer um prato de lentilha, substituir a graça por coisas que não têm valor. Acabou. Joga esse prato de lentilha. E eu lhe peço, convence essa pessoa em negar toda e qualquer oferta que possa tirar a sua primogenitura
de filho de Deus. Amém e amém.